Separe as responsabilidades. Evita que os seus métodos, que as suas classes façam coisas demais. Então eu falo para você evitar parâmetro alt, porque em muitos casos ele vai te induzir a fazer isso aqui, ó. Fazer coisas demais. Então evita. Se você já sabe que é um problema, evita de fazer. Coloca cada regra no seu lugar. Você não precisa fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Você só tem que tomar cuidado com coesão. Isso é uma coisa muito importante que às vezes a gente meio que ignora. O seu código precisa fazer sentido. Não adianta também você ficar separando a responsabilidade das coisas se você sai criando métodos aleatórios em classes aleatórias. Também não adianta que você venha aqui nessa classe e crie métodos privados. E chama um método privado aqui. Não vai fazer sentido nenhum. E inclusive o método privado não vai te livrar de usar aqui uma variável out. Então, separa as responsabilidades, né? Coloca cada regra no seu lugar, só que precisa fazer sentido, tem que ser coeso. Então, não é só copiar e colar a regra de um lugar e colar no outro. Analisa o seu código, entenda o que ele faz e aí você coloca as regras no seu devido lugar. O que eu faria aqui nesse caso? Eu já até deixei criado uma outra classe aqui, ó, para encher vendedores sem out e use case. Né? Eu simplesmente tiraria esse parâmetro out daqui. Então veja que na regra original ele seta aqui o valor principal, né, porque ele em teoria sempre vai usar o principal desde que tenha mais de um vendedor. Se não tiver, ele vai entrar nesse if aqui e vai setar o percentual de comissão base. Significa que ele sempre vai pegar o valor do vendedor principal. Então não importa exatamente como é aqui, ó, mas a regra no final, não vou entrar muito em detalhe da lógica em si, mas a regra no final aqui ó, vai setar um valor de comissão para o vendedor principal, então, ou para o primeiro vendedor que ele achar lá, pelo menos. Então ele sempre vai usar a comissão que está lá, seja ela principal, porque ele pegou aqui em cima, ou a comissão base, porque ele pegou aqui embaixo. Então existe uma regra. Quando eu falo de fazer as coisas por comodidade, geralmente a gente usa parâmetro out para aproveitar loop, pegar carona em lógica. Ah, porque eu sei que é custoso fazer um loop e não sei o que, é melhor fazer aqui, ó, porque daí eu já estou fazendo esse loop aqui, não preciso fazer o loop duas vezes. Sabe o dry, o don't repeat yourself? Estou seguindo aqui, ó, porque eu não vou ficar repetindo esse loop à toa. Vou pegar aqui, vou aproveitar que ele está fazendo loop. Cara, isso é bobagem, é besteira. Desencana disso aí. Não tá te ajudando. Eu sei que o loop tem um custo, não estou dizendo que não tem. É só que na maioria das vezes, para você, para um programador mediano, não estou falando mediano como um demérito, tá? Um programador que trabalha em empresas comuns, em 80% das empresas aí, ó, você não precisa ficar se preocupando em fazer loop. Até porque o problema não é exatamente o loop, é o que você faz dentro do loop. Né? Se você está fazendo uma consulta em banco aqui, por exemplo, aí vai ser custoso. Se você está indo no disco, aí vai ser custoso. Então, não adianta ficar pegando carona no código só para aproveitar e aí você, aqui eu já estou fazendo o loop dos vendedores, então eu já pego aqui, ele já está fazendo a regra da percentual de comissão. Desencana disso aí. Não faça as coisas por comodidade. Faça as coisas fazerem sentido. Então, a primeira coisa que eu faria aqui é só remover. Eu posso simplesmente tirar porque já existe uma regra aqui bem definida, né? Pega do vendedor principal. Esse que é o lance. Então, simplesmente tira daqui, ó, e já alivia bastante o seu teste. Mas aí, beleza, eu vou tirar daqui. O que eu vou fazer com esse cara, então? Como que eu vou descobrir qual que é o percentual principal lá? Você pode colocar isso aqui, se é só para pegar os vendedores principais, o vendedor principal, né, nesse exemplo aqui pelo menos, você pode pegar o cara que é o agregado dos vendedores, nesse caso aqui é o pedido. Né? Então a minha classe pedido tem uma lista de vendedores. Eu posso pegar a comissão principal a partir do pedido, que é simplesmente fazer isso aqui, ó. Vendedores first, pega só quem é o vendedor principal e pega o percentual de comissão. E aqui, get value default, porque pode ser nulo. É simples assim. Eu não preciso complicar. Mas às vezes minha vida não é tão simples, porque daí eu vou ter que fazer um loop lá, vou ter que checar de novo. Não tem problema, checa aqui de novo. Fica mais conciso, fica mais coeso. Agora, meu método só faz uma coisa, ele só devolve lista de vendedores.
E ele tem uma regra aqui, ó, duas regras. As regras não mudaram. Eu simplesmente tirei o parâmetro out. Ele não estava somando nada no meu teste. Ele não estava somando nada no meu método. E aí o teste deixa isso claro. Se a gente copiar aqui ó, os testes dessa classe, vamos copiar eles aqui para a gente ilustrar o ponto. Vendedores sem use case. Ó. Sem out, né? Deixa eu só trocar aqui pro sem out. Sem out. E aí você vai ver que o teste, os métodos aqui eles vão quebrando, ó, tá vendo? Ah, executar quebrou, aqui quebrou também. Então, ó, tirei daqui, não preciso mais fazer essa checagem. Ó, o teste já começa a ficar um pouquinho menor. Aqui a mesma coisa, deveria retornar vendedor principal. O nome dos métodos até faz sentido, né, do teste, só que eles não estão mencionando o teste do percentual de comissão utilizada. Se eles não estão mencionando, eu não preciso nem alterar. Ó. É só tirar o parâmetro daqui e já resolve o meu problema. Já diminui um assert aqui da minha lista de asserts. Já está ficando com um desenho melhor. E aqui por último, ficou melhor ainda, só tem um assert. Estou testando aqui a comissão base. E aí, eu elimino a necessidade de fazer esse assert aqui, mas eu vou fazer esse assert agora lá na minha classe de pedido. Então, vou ter que criar um outro teste só para testar a comissão principal. E não tem problema. Dentro aqui, ó, dessa classe aqui, ó, eu não estou usando o parâmetro de saída. O consumidor aqui desse use case é que vai usar. Ele sim, ele vai ter que fazer o trampo dele lá e vai usar o outro parâmetro. Não faz diferença de usar a classe pedido, mas fica mais conciso. Olha, preenche os vendedores. Preenchi. Agora me dá a comissão principal. São passos diferentes de um outro fluxo. Preencher o vendedor só preenche o vendedor. E a comissão utilizada está em outro lugar, pega de outro lugar. O código fica mais simples de entender. E veja que o teste começa a ficar claro. Agora não tem erro. Se eu bater o olho aqui, ó, eu sei. Testando vendedores, o preenchimento dos vendedores, testando aqui se o vendedor principal está setado e o demais está com o valor da comissão base. E aqui a regra, se só tiver um vendedor, tem que usar a comissão base. A regra agora é bem clara. E se eu tiver que ver como é que sai lá o valor da comissão utilizada lá, eu peço para o teste do pedido. Eu vou lá no teste do pedido e vejo. Então, o teste ficou mais conciso agora, não está testando coisas demais, está bem coeso, né? Agora faz bastante sentido e meu código agora faz menos coisa e ficou bem mais claro.